Eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra. O tema de hoje é vento impetuoso. É de quem nós estávamos aqui a clamar, o Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a se deixar ser levado por esse vento, por esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Primeiramente, eu quero ler com você João, do verso 14, do 15 ao 17. Coloca para mim, por favor. Aonde diz assim, Jesus falando: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluias. Amém. Glória a Deus. É desse Espírito Santo Consolador, o amigo, que hoje eu quero falar nessa manhã. Agora nós vamos lá em Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui foi a descida do Espírito Santo em Atos, o Pentecostes. E o que é o Pentecoste? É a celebração da descida do Espírito Santo, do mover de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Esse ato, ele é comemorado com uma festa bíblica. Nós cristãos, nós comemoramos e relembramos este momento, porque a partir dali a igreja foi constituída. A partir dali os discípulos de Jesus já pensavam: o que será de nós agora? Sem Jesus, sem o Mestre, ele já voltou aos céus. Mas como eu comecei a ler em João, o próprio Jesus disse que pediria ao Pai o Consolador, o nosso amigo, aquele que está comigo e está com você, aquele que nos acessa às coisas espirituais. E ali naquele momento, nós como cristãos, nós celebramos o Pentecostes, nós comemoramos esse dia, essa descida do Espírito Santo. Mas também os judeus, eles comemoram o Pentecostes, mas eles comemoram com a celebração da Torá, que é o seu livro sagrado, que é as escrituras que eles seguem, que eles creem. Então, ali caminho, você pode observar que tanto o cristão quanto os judeus, eles comemoram a Pentecostes. E um pelo Espírito, o outro pela palavra. E é o que nós devemos fazer, comemorar a palavra, comemorar ao Espírito. E lá no Sinai, no Velho Testamento, Deus liberou a Moisés a palavra. Quando ele sobe ao Sinai, ele clama ao Senhor, ele tem ali um momento com Deus, porque antigamente no Velho Testamento Deus usava os profetas para falar com o povo. Hoje nós nos achegamos ao Senhor, somos cheios do Espírito Santo e temos acesso quando Jesus rasgou o véu. E nós conseguimos ouvir a Deus, mas lá era Moisés que ia buscar no Monte Sinai. E ali Deus liberou a ele a palavra. E no cenáculo, como acabamos de ler em Atos, Deus liberou o Espírito Santo. Então estamos vendo novamente palavra e Espírito. Por que o Senhor faz assim? Palavra e Espírito. Lá em Gênesis, na criação, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus organizou todo aquele caos. E como que ele fez a organização daquele caos? Com a palavra, com o Espírito. Depois você lê em casa Gênesis de 1 a 3, onde fala
do começo, quando Deus organizou todas as coisas. Mas ali você vai ver que o Espírito, ele pairava, ele estava ali. Mas foi através da palavra que Deus trouxe ordem a todas as coisas. E também através da palavra e do Espírito, Deus criou o homem, criou todas as coisas. Quando Deus cria o homem, ele sopra nele o Espírito de vida, o Espírito que nos acessa a vida espiritual. Então você continua vendo palavra e Espírito. Por isso nós precisamos da palavra e do Espírito Santo. Acredite, não importa o caos que uma pessoa esteja passando, a palavra de Deus e o Espírito, ela traz ordem. Todas as vezes que nós estamos passando qualquer coisa, ou todas as vezes que nós acessamos pessoas que necessitam de uma oração, de uma palavra, nós trazemos ali uma mudança. Através da nossa fé, nós acessamos com o Espírito Santo o mundo espiritual. E ali nós começamos a quebrar tudo aquilo que está acontecendo na vida daquelas pessoas. E a palavra, ela se torna viva, a palavra, ela se torna real. E o Espírito Santo começa a mover e começa a mudar toda aquela história. Começa a manifestar o poder e a glória de Deus através daquela vida, através daquela casa. Seja enfermidade, seja qual for o problema, Deus vem ali e faz. Então nós devemos crer, colocar nossa fé e trazer para a nossa vida o Pentecostes. Fazer existir em nós esse Espírito Santo que tocou ali em Atos. E começou cada um a falar em várias línguas e começou a proclamar ali a glória e o poder de Deus. Da mesma forma Deus faz na minha vida e na sua vida. O que nós precisamos é crer. Nós precisamos é nos posicionar, tomar posse dessa conquista. E falar, eu vivo pela palavra, eu vivo pelo Espírito, eu vou proclamar o meu Cristo aonde eu pisar, aonde eu for, independente do céu que estiver sobre a minha cabeça. Hoje nós começamos a quebrar toda a religiosidade. O que é a religiosidade? É o que me impede de sentir o Espírito Santo de Deus. Porque eu começo a cumprir padrões, eu começo a me colocar numa caixa. E eu não deixo com que Deus me use, com que Deus faça fluir de mim a sua glória, o seu poder. Quando eu abro a minha mente e falo, traz, Senhor, da tua palavra. Liberta aqui na minha mente aquilo que me impede de fluir do teu Espírito Santo. É isso que o Senhor espera de nós nesse Pentecostes. É isso que Deus espera de nós nos dias de hoje nessa terra. Estamos aqui para proclamar a verdade da palavra, para manifestar o poder de Deus. O próprio Jesus disse, se creres farás coisas maiores do que eu fiz. O que Jesus fez? Ele trouxe visão ao cego, ele libertou o cativo, ele trouxe ali tantos testemunhos, tantos milagres, tanta glória de Deus, tanto poder, e ele morreu por mim e por você. E ele ainda clamou por um consolador, um Espírito que estivéssemos conosco. Foi ele que trouxe você hoje para estar aqui. Você não está aqui por mim, você não está aqui pelos pastores, você está aqui porque Jesus Cristo, Ele te chamou. E o Espírito Santo tocou o teu coração e falou, vai lá, vai receber uma palavra, vem estar comigo. Vem estar naquele lugar em congregação com os irmãos. Para quê? Para receber dessa glória de Deus. E como cristãos. Agora nós vamos falar um pouquinho de Atos 2, o verso 2. Eu li do 1 ao 4, mas eu quero me atentar ao 2. Aonde diz assim, de repente. Eles estavam ali naquele lugar, reunidos, sem saber o que ia acontecer. Como estamos aqui hoje, reunidos. Viemos dispostos, o coração está aqui, aberto. Mas, de repente, quando menos se esperou, ninguém avisou, aconteceu. Veio um vento, veio um som. Diz aqui, como um vento impetuoso. Quantos aqui já viram ventanias, né? Quando se arma uma tempestade, vem aquele vento. É algo muito maior, meu irmão. Porque não veio o vento da natureza, mas sim um vento do céu, um som do céu. Ele veio de forma horizontal, de cima a baixo.
Veio aquele poder de Deus naquele lugar. É como aqui, a gente está aqui reunido e de repente vem a presença, a glória de Deus. E ali, de repente, o que acontece? Nessa experiência, foi a mesma experiência que Moisés teve lá no Monte Sinai. Porque quando ele começou ali com Deus, aquele processo onde Deus revelava a ele toda a palavra. Lá não vou ler, mas depois você lê em casa, em Êxodo 19, do 16 ao 20, fala sobre isso. Aconteceu trovões, relâmpagos, nuvens espessas sobre o monte, forte som do chofar, monte fumegando e tremendo fortemente, fogo descendo sobre o monte e a voz de Deus audível ao povo. Você imagina aquele povo lá embaixo, Moisés lá em cima no Sinai, e começa a acontecer todas essas coisas que eu relatei aqui, e de repente eles começam a ouvir a voz de Deus. Meu irmão, ali a glória de Deus desceu. Da mesma forma foi em Pentecostes, aquele povo reunido ali naquele lugar, e de repente veio a glória de Deus. Desceu o Espírito Santo, tomou aquelas pessoas e elas começaram a falar em línguas, e cada um da sua língua, e dali foi um poder, uma glória de Deus. É da mesma forma que Deus se manifestou. O profeta Jeremias, como eu disse, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas. O profeta Jeremias, em 31, 33, vamos ler aí comigo. Ele falou uma profecia à casa de Israel. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, a palavra. Também no coração lhes escreverei a palavra. Eu serei e eles serão o meu povo. Essa foi uma promessa que Deus deu. O que nós vivemos hoje? A palavra, nós temos que imprimi-la no coração. E nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. Essa promessa ela é para mim e ela é para você. Continuando, repete para mim aí, Atos 2:2. Continuando o mesmo versículo diz assim: veio do céu um som. Não tem alusão aqui a objetos voando ou qualquer sinal forte de vento forte, algo natural. Mas sim um som junto a uma experiência que vem do céu, como eu falei. É algo que ninguém tinha experimentado. É algo que ninguém sabia explicar o que era. E não se trata de um vento que estamos acostumados, passando pela nossa cabeça, vendo nas tempestades. Mas sim aquele vento que vem dos céus. Algo inexplicável. E a palavra usada na Bíblia para o Espírito é também a mesma palavra usada para vento, para sopro. Então, assim como nós não vemos o vento, mas nós sentimos o seu efeito, não vemos o Espírito, mas percebemos a sua unção. E assim como o vento traz oxigênio que sustenta a vida, o Espírito Santo traz a vida espiritual. Meu irmão, não tem como você ser servo de Cristo, realizar o que Jesus te chamou para fazer, fazer além do que Ele fez, sem você ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas como eu consigo fazer isso? É buscando ao Senhor, é se entregando ao Senhor. É como aqueles que estavam reunidos em Pentecostes. Eles não sabiam o que aconteceria, mas eles estavam ali dispostos. E assim veio a glória de Deus. Tenho 2 exemplos aqui para dar a vocês. Gênesis 2:7, João. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Outro exemplo, João 20:22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui são 2 exemplos do vento, do sopro do Espírito Santo.
Fica claro que o homem precisa do sopro, do vento, do pneuma, do ruach. Enfim, o sopro de Deus para realizar os planos dele. E isso não é só na pregação do evangelho, é na sua vida dia a dia. Se você pensar que você é o suficiente para realizar as coisas da sua vida, você vai ficar como rodando num círculo e não vai chegar a lugar algum. Porque o que Deus chama a mim e a você é confiar nele. É deixar com que ele faça com que esse Espírito que vive em mim e você, que ele soprou em nós, mude a sua vida. Se você hoje tem uma causa que está impossível, você tem algo, você está vivendo um contexto de que você não sabe o que fazer, clame ao Senhor. Encha-se da palavra, mas clame ao Senhor para que esse Espírito faça uma mudança na sua vida. Comece a mostrar a você o direcionamento que você tem que tomar. Faça uma experiência com Deus, ore a Ele e pergunte, Senhor, o que eu faço nessa situação? O pastor Aladim é um grande exemplo, que ele mesmo fala aqui, todas as decisões que ele toma, ele busca o Senhor. Porque de que valor teria uma resposta ou uma decisão vazia, sem que o Senhor seja o centro? Não nos leva à conquista, não nos leva a alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Então experimente na sua vida fazer essa oração e convidar o Espírito Santo. Senhor, venha, me direcione o que eu faço. Feche a porta do teu quarto e comece a adorar o Senhor e clame ali para que o Espírito Santo te encha e comece a revelar a vocês o segredo da palavra. Aquilo que vai conduzir os teus pés no caminho correto. E existem ministérios que estão aqui respirando por aparelhos. Precisando desse vento, precisando desse sopro para poder ressuscitar. Então, o que eu quero dizer hoje a você? Não tem como realizar o seu chamado sem ser cheio do Espírito Santo. Foi como eu falei. Não é somente aquilo que você nasceu para fazer. Mas todas as coisas na nossa vida não tem como realizar sem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos conduz. E vamos continuar aqui, o mesmo versículo 2. Finalizando ele aqui. Encheu toda a casa, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu toda a casa. Não foi parte dela, não foi alguns, mas foi toda a casa. Foi algo que veio e arrebatou todo aquele lugar. Tem a capacidade de encher toda a casa, a nossa vida com plenitude, em cada área, em cada canto, em cada situação que nós precisarmos. E cumprir o propósito de Deus sem o Espírito Santo se torna exaustivo. Se você tentar fazer algo para Deus sem clamar ao Espírito Santo, sem deixar que o Espírito Santo te conduza, começa a ser um fardo, começa a ficar pesado. Eu já tive experiências de ficar horas e horas até a madrugada, intercedendo, orando por uma libertação de vida. E aquilo para mim não foi cansativo. Eu cheguei em casa e vendo aquela vida sendo transformada, sendo liberta, sendo transformada em todas as áreas da vida dela. Aquilo para mim foi a melhor gratidão ao Senhor por experimentar daquele momento. E todas aquelas horas que eu passei, aquela madrugada que eu passei, não teve peso algum. Foi algo prazeroso. Porque o nosso prazer, o nosso amor é vidas e vidas libertas. Assim como Deus tocou em nós, tocar em outros. Esse é o nosso maior presente. Então, quando você começa a fazer as coisas movido pelo Espírito, aquilo se torna leve. E quando você vê, você faz coisas que até mesmo você não acreditava que você era capaz de fazer. Amém? Agora eu quero falar sobre essa plenitude que o Espírito Santo traz em nossa vida. Como eu alcanço essa plenitude? Em Êxodo 32:7, quando Moisés recebe os mandamentos em sua primeira subida, ele teve que descer, quebrou as tábuas por causa da idolatria do povo que levantou um bezerro de ouro.
Ou seja, Moisés sobe ali para falar com Deus, para receber os mandamentos, porém, ele tem que descer. Porque enquanto ele estava lá, levando aquele tempo, o povo, poxa, Moisés não desce? Arão, vamos dar um jeito. Começaram a juntar ouro, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar o bezerro de ouro. Aquele mesmo povo que já tinha visto tantas coisas, tantas maravilhas que Deus realizou, não souberam esperar, estavam com pressa. Será que isso parece muito com as nossas atitudes, às vezes? Que a gente não sabe esperar. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele pode fazer do dia para a noite, assim como ele pode levar anos para realizar algo na sua vida que vai impactar de uma forma que não só a sua vida vai ser mudada, mas uma geração, uma nação. É algo que Deus faz não somente para um, mas para todo o seu povo. Então, naquele momento ali, Moisés teve que descer da presença, da glória de Deus, para consertar o altar de adoração ao Senhor. Mesma coisa somos nós. Como que eu alcanço essa plenitude do Espírito Santo? Eu tenho que ser quebrantado. Eu tenho que descer. Eu tenho que me despojar do meu eu. Eu tenho que deixar Deus agir. Eu tenho que clamar que o Espírito Santo tome o lugar que é dele e eu tenho que sair de cena. Porque se eu não fizer isso, não tem como acontecer. Eu começo a adorar outros deuses. Eu começo a olhar para outros lados. Eu começo a me sentir seduzido pelo que o mundo tem me oferecido. Às vezes vem propostas e quantas vezes a gente aceita e depois a gente vai ver que aquilo não vinha do Senhor. Por isso eu digo a você, clame ao Espírito Santo a todo momento. Pergunte a Ele qual decisão você deve tomar. E ele sobe de novo, depois de ter descido, passa 40 dias recebendo novas palavras do Senhor, novas tábuas escritas pelo Senhor. E Jesus também, em sua primeira vinda, nós o rejeitamos. Nós o expulsamos. E o que Deus nos entregou, muitos rejeitaram. E até hoje isso acontece. Muitos rejeitam a Jesus Cristo, ao que Ele fez por nós. Porém, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ali tomar posse da obra da cruz na nossa vida. E começar a exaltar o Senhor, colocar Ele no lugar devido. E na segunda vinda, quando Jesus voltar, encontrarmos com Ele. Assim nós esperamos pela plenitude da sua segunda vinda, nos preparando através da palavra, nos preparando, sendo cheios do Espírito Santo. Amém? Então nós devemos a cada dia buscar, entender e receber para guardar no nosso coração e para guiar todo o nosso passo. Tudo será colocado em ordem com a vinda de Jesus. Por isso, lembre-se que o verdadeiro estado de plenitude vem depois do estado de quebrantamento. Não tem como você ser pleno sem se quebrantar ao Senhor. Não tem como você alcançar a glória de Deus sem se quebrantar. Sem você se despojar do seu eu e se entregar por completo ao Senhor. O Pentecoste se tornou um marco zero para os discípulos de Jesus que estavam desistidos, quebrados, desesperados, achando que tudo havia acabado. Mas com a chegada do Espírito Santo, veio para restaurar a esperança e trazer o desejo pela presença. O que nos faz, como eu falei, estarmos aqui, o que nos faz buscar ouvir da palavra, o que faz com que a gente queira mais de Deus, é o Espírito Santo em nós. Agora, o último ponto. Eu quero ler com você Êxodo 33, 18 e 19. Mostra-me tua glória. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui, né?
Nesse momento aqui, mostra-me tua glória. Moisés pede ao Senhor, mostra-me tua glória. E Deus vem e responde. Alguém traz uma aguinha para mim? Aqui? Obrigada. Perdão. Vou deixar que a minha bondade passe por vocês. Moisés pede para que ele mostre a sua glória. E Deus fala de bondade. Como que é isso? Não entendi. Então vamos compreender. Vou fazer com que a minha bondade passe à sua frente. É muito impactante a forma de experimentar a glória de Deus. É pela bondade. Às vezes a gente pensa, né? Vem com a tua glória, vem com o teu poder, mas a gente não tem noção de como Deus faz. Mas Deus faz através da sua bondade. E o que nos faz ser bom? Eu sou bom, eu já nasci bom. Não, é o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa essência ela é pecaminosa, desde lá do pecado que ele entrou ao mundo. Nos tornou com uma essência pecaminosa. E se deixarmos a nossa alma, ela nos direciona para o que é errado, para o que é ruim. E quando alguém vem e te fala mal de você, você quer revidar. Quando alguém vem e faz algo contra você, a sua atitude almática, ela quer ir contra a bondade de Deus. Mas Deus nos ensine, dê a outra face. Seja bom com ele, ore pelo seu inimigo. Mostre quem eu sou através da sua vida. Qual será o seu testemunho? É mostrar a bondade de Deus. Então, nesse momento, ele revela a Moisés. A minha glória eu te mostrarei, mas é a minha bondade. Não é simplesmente venha o poder, deixa eu te ver, Senhor. Nós vemos o Senhor todos os dias através das nossas atitudes, da nossa obra, da nossa bondade. Todas as vezes que você pensa, como Jesus faria? Eu quero fazer igual. Eu não quero fazer o que a minha alma diz, mas eu quero fazer o que Jesus faria. É muito impactante essa forma de experimentar a glória de Deus pela bondade. Talvez você já se viu pedindo pela glória de Deus. Veja que ela se manifesta apenas pela bondade. Agora, em Mateus 5,16, põe aí para mim, por favor. Isso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Aqui, da mesma forma que em Êxodo, a glória de Deus foi manifesta pela bondade diante de Moisés, Deus manifesta quando as pessoas veem a bondade nas nossas ações. Então, naquele momento, aquela bondade que foi mostrada a Moisés, ela acontece hoje, através da minha e da sua vida. E como disse ali, o que brilha em nós é a luz. Não é a luz de vocês aqui, mas é a luz do Senhor refletindo em mim e em você. É ali, diante dos homens, daqueles que ainda não creiam ao Senhor, para que vejam as boas obras e glorifiquem a quem? A mim? A você? Não. Glorifiquem ao Pai, que é aquele que está no céu e é aquele que nos deu o Espírito Santo e a capacidade de fazer essas boas obras, porque por nós mesmos não faríamos. E o derramamento do Espírito Santo empodera as pessoas para fazer o bem. Fica claro que o Pentecostes ele é marcado pelo desejo de manifestar a bondade de Deus na terra. Existe um equívoco quando uma pessoa confunde a natureza do Pentecostes ou uma pregação pentecostal com gritos, performances. Não adianta nada subir ao altar e começar a gritar, tentar mostrar de qualquer forma, se aqui dentro não estiver cheio do Espírito Santo. Toda essa palavra que nós temos acesso, que o Senhor nos convida a guardar na mente, a plantar no coração, ela é totalmente revelada através do Espírito Santo de Deus. Sem que haja essa revelação da palavra, não tem como falar. Pode fazer qualquer coisa que seja, mas não vai sair daqui, não vai alcançar quem está ali. Vai ficar somente aqui. Não vai ter resultado algum.
Mas a partir do momento que é cheio do Espírito, que é usado pelo Senhor para transmitir a palavra, ele alcança corações, ele alcança vidas, ele alcança famílias, ele tira pessoas da derrota, ele tira pessoas da morte, ele faz. Porque ele quer usar a minha e a sua vida. E talvez hoje, diante de tudo isso que eu falei aqui, você pense, e como eu faço? Busque ao Espírito Santo. Não tem como eu aqui impor as mãos e começar a pedir algo para o Senhor fazer, a menos que você esteja disposto a se quebrantar. Você esteja disposto a descer e deixar o Senhor, o Espírito Santo, agir. Tem muitas pessoas que se dizem pentecostais, cheias do Espírito Santo, para fazer o bem, para poder mostrar a natureza dele, mostrando aquilo que ele faz, mas sem que o Espírito Santo haja. Não tem como ser pentecostal. Sem deixar com que o poder de Deus mova, não tem como ser. Aprenda uma coisa sobre a natureza de algo. Por mais que uma formiga trabalhe, ela não vai conseguir produzir mel. Então, sem o poder do Pentecoste, vai haver muita força, muita manipulação, muito barulho, mas nada da presença. Então, da mesma forma, como que a gente alcança essa presença? Como que a gente alcança esse poder do Espírito Santo? Através do momento que eu começo a me deixar ser levado pela glória de Deus, pela bondade de Deus. Que eu deixo a minha vida ser conduzida pelo Senhor. Comece a pensar agora aí, qual área da sua vida está precisando dessa manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus e do mover do Espírito Santo de Deus. Se você veio aqui hoje, está aqui comigo nesse momento, é para clamar, é para buscar, é para pedir ao Espírito Santo que ele faça algo na sua vida que ele ainda não fez, que você ainda não experimentou, como eu li lá em Atos, que de repente veio aquele vento impetuoso. E que esse vento impetuoso ele comece a agir na sua vida a partir de hoje. Mas você precisa buscar. Coloque-se de pé. Você precisa buscar. Você precisa acreditar. Você precisa se dispor. Você precisa deixar agora de lado tudo aquilo que te impede de experimentar desse Espírito, desse vento. A natureza do Pentecoste ela é manifesta pela glória de Deus. E Deus nos escolheu para carregar essa glória. Deus nos escolheu a mim e a você para carregar a glória dele. Aonde nós pisamos, o Senhor diz que ele nos dá por herança. Aonde nós colocamos as mãos, nós abençoamos. Aonde nós estamos, pensa aí os lugares que Deus tem te colocado. Deus tem clamado a vidas e vidas e vidas e ele tem usado a mim e a você para fazer a diferença. Às vezes o que a pessoa precisa ouvir é uma palavra. E essa palavra Deus deu a você. Às vezes você pode pensar, mas assim como Moisés disse um dia, quem sou eu para libertar o povo? Mas hoje Deus diz para você, eu te escolhi. E Deus soprou sobre você o Espírito Santo e ele te deu acesso às coisas espirituais. E ele te deu autoridade, ele te assentou com o Pai sobre as regiões celestiais. Então comece a clamar agora e comece a colocar essa autoridade sobre o mundo espiritual. Começa a dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Sopra do teu Espírito Santo, Senhor, faça como em Pentecoste, Senhor. Quando de repente, Senhor, aqueles homens foram tocados pelo teu Espírito Santo. Eu clamo agora, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Ah, Senhor, que assim brilhe a sua luz diante de cada um de nós. Para que nós sejamos, Senhor, usados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Glorificando o Teu nome, Senhor. Oh, Deus, somente fazendo, Senhor, aquilo que fomos chamados a fazer. Coloca, Senhor, a vida da Tua igreja, Senhor. Cada causa, Senhor, nas Tuas mãos nessa manhã. Te peço, Espírito Santo, sopra. Sopra, Senhor, sobre eles, Senhor. Sopra sobre Braga, Senhor. Sopra sobre Portugal, Senhor. Sopra sobre a Europa, Senhor. Começa, Senhor, o Teu movimento, Senhor. Nós cremos e não temos nem noção do que o Senhor fará, Pai.
Mas nós temos, Senhor, a certeza, porque a promessa já foi feita. Haverá um avivamento na Europa, haverá um avivamento em Portugal, haverá um avivamento, mas primeiro eu preciso avivar a minha casa. Eu preciso avivar a mim, a tua igreja, Senhor. Aviva nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz